Naquela noite, eu estava terminando de guardar a louça quando ouvi 3 batidas na porta. Não eram batidas fortes. Eram rápidas, hesitantes, como se a pessoa do outro lado estivesse pensando 2 vezes antes de me fazer abrir. Olhei para o relógio. Já passava das 10 da noite. Por alguns segundos, pensei em não atender. Morava sozinha e não esperava ninguém naquele horário. Mas então ouvi meu nome. Tia, sou eu. Reconheci imediatamente a voz do meu sobrinho. Abri a porta e, assim que olhei para o rosto dele, senti que havia alguma coisa errada. Meu sobrinho sempre foi um rapaz alegre. Mesmo quando estava preocupado, costumava brincar, fazer alguma piada e fingir que estava tudo bem. Mas naquela noite não havia sorriso. Seus olhos estavam cansados, o cabelo desarrumado e as mãos tremiam discretamente. O que aconteceu? Perguntei. Ele olhou para os lados antes de entrar. Posso ficar aqui um pouco? A pergunta me assustou mais do que qualquer explicação poderia ter assustado. Claro. Você não precisa nem perguntar. Ele entrou, sentou-se no sofá e permaneceu em silêncio. Fui até a cozinha, preparei um café e coloquei a xícara diante dele. Ele segurou o recipiente com as 2 mãos, mas não bebeu. Você brigou com seus pais? Ele balançou a cabeça. Não. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Novamente, não. Então respirei fundo. Você está me assustando. O que está acontecendo? Ele levantou os olhos para mim. Naquele instante, percebi algo que jamais esqueceria. Não era apenas preocupação. Era medo. Um medo silencioso, daqueles que uma pessoa tenta esconder até de si mesma. Tia, eu não sabia para quem ir, meu coração apertou. Sentei-me ao lado dele e segurei sua mão. Então veio ao lugar certo. Ele respirou profundamente, como se estivesse criando coragem para dizer alguma coisa que vinha guardando havia muito tempo. Eu preciso contar uma coisa para você, mas tenho medo de que, depois que você souber, nunca mais me veja da mesma maneira. Fiquei em silêncio. Eu ainda não fazia ideia do que ele estava prestes a revelar. Mas naquele momento compreendi que aquela visita não era por acaso. E, sem perceber, aquela conversa mudaria para sempre a maneira como eu enxergava meu próprio sobrinho, e talvez até a minha própria família. Naquela noite, depois que meu sobrinho entrou em casa, tentei agir normalmente. Preparei alguma coisa para ele comer, coloquei uma manta sobre o sofá e perguntei se queria descansar. Mas, por mais que eu tentasse deixá-lo à vontade, havia alguma coisa diferente nele. Ele mal tocou na comida. Ficava olhando para o celular, desbloqueando a tela e apagando-a novamente, como se esperasse uma mensagem que, ao mesmo tempo, tivesse medo de receber. Você quer me contar o que aconteceu? Perguntei com cuidado. Ainda não sei como explicar. Foi tudo o que ele respondeu. Eu não insisti. Conhecia meu sobrinho desde criança. Sabia quando ele estava apenas cansado e sabia quando estava escondendo alguma coisa. Naquela noite, era claramente a segunda opção. Ele parecia não ter dormido direito havia dias. Seus olhos estavam fundos, e havia uma inquietação em seus movimentos que não combinava com ele. Você está com algum problema sério? Ele respirou fundo. Talvez. Aquela resposta me deixou ainda mais preocupada. Alguém fez alguma coisa contra você? Ele imediatamente levantou os olhos. Não. Então você fez alguma coisa? Dessa vez, ele demorou a responder. Eu não sei. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Eu conhecia aquele silêncio. Era o silêncio de alguém que queria contar tudo, mas tinha medo das consequências. Levantei-me e sentei novamente ao lado dele. Escuta, você não precisa ter medo de mim. Eu sou sua tia. Antes de qualquer coisa, sou alguém que ama você. Ele ficou olhando para o chão. Por alguns segundos, pensei que finalmente falaria. Mas não. Ele apenas passou as mãos pelo rosto e murmurou: se meus pais descobrirem,
tudo vai mudar. Senti um aperto no peito. O que eles não podem descobrir? Ele ficou imóvel. Foi então que percebi que aquela história era muito maior do que eu havia imaginado. Não queria pressioná-lo. Não queria transformar minha preocupação em interrogatório. Mas também não conseguia ignorar a expressão daquele rapaz sentado diante de mim. Naquela noite, ele acabou dormindo no sofá. Eu fui para o meu quarto, mas não consegui dormir. Fiquei pensando em cada palavra, cada pausa, cada olhar que ele havia evitado. O que poderia ser tão grave a ponto de fazê-lo atravessar a cidade naquela hora da noite? E por que ele tinha escolhido justamente a mim? Eu ainda não sabia. Mas, naquela madrugada, comecei a perceber que algumas verdades não aparecem de uma vez. Às vezes, elas chegam aos poucos, através de pequenos sinais. E meu sobrinho estava deixando sinais demais. Na manhã seguinte, encontrei meu sobrinho sentado à mesa da cozinha, olhando para uma xícara de café que já estava fria. Ele parecia ainda mais cansado do que na noite anterior. Sentei-me diante dele e, dessa vez, não fiz perguntas. Apenas esperei. Depois de alguns minutos, ele respirou fundo e levantou os olhos. Tia, eu preciso contar. Meu coração acelerou. Pode falar. Eu estou ouvindo. Ele ficou alguns segundos em silêncio. Tia, eu não vim aqui porque precisava de dinheiro. Eu vim porque não sabia mais com quem conversar. Aquelas palavras me atingiram de uma maneira que eu não esperava. Ele começou a contar que, havia meses, vinha enfrentando um problema pessoal que escondia de praticamente todo mundo. Por fora, continuava trabalhando, sorrindo e participando das reuniões de família. Por dentro, porém, sentia que estava perdendo o controle da própria vida. Eu tentei resolver sozinho, disse ele. Achei que ia passar. E não passou? Ele balançou a cabeça. Ficou pior. Perguntei se alguém o estava pressionando. Ele hesitou. Minha família. Fiquei surpresa. Seus pais? Não é exatamente o que eles fizeram. É o que eu acho que esperam de mim. Então ele me explicou que havia tomado uma decisão importante sobre o próprio futuro. Uma decisão que poderia mudar seu trabalho, seus planos e até a maneira como sua família o enxergava. Ele queria abandonar um caminho que todos consideravam seguro. Queria começar de novo. Mas estava aterrorizado com a possibilidade de decepcionar as pessoas que amava. Eles passaram anos acreditando que eu seria uma coisa, e agora eu não sei se consigo continuar fingindo que sou. Eu não sabia o que responder. Porque, naquele momento, percebi que não estava diante de um rapaz rebelde tentando fugir das responsabilidades. Estava diante de alguém cansado de viver de acordo com expectativas que nunca tinha escolhido. Você acha que eles vão deixar de amar você por causa disso? Perguntei. Ele baixou os olhos. Não sei. Aquela resposta me doeu. Levantei-me, caminhei até ele e coloquei a mão sobre seu ombro. Então talvez você esteja tentando resolver sozinho uma pergunta que precisa ser respondida em família. Ele me olhou. E se eles não entenderem? Então você vai descobrir que ser compreendido nem sempre acontece na primeira conversa. Ele ficou em silêncio. Mas, pela primeira vez desde que havia chegado à minha casa, seus ombros pareciam menos tensos. E naquele momento compreendi uma coisa que mudaria completamente a minha visão daquela noite. Meu sobrinho não tinha vindo até mim para esconder um escândalo. Ele tinha vindo porque estava com medo. Medo de decepcionar. Medo de mudar. E, acima de tudo, medo de descobrir que talvez não pudesse continuar sendo a pessoa que todos esperavam que ele fosse. Durante aquela manhã, meu sobrinho finalmente começou a falar com mais liberdade. Quanto mais ele explicava, mais eu percebia que aquele problema não havia começado naquela semana. Ele vinha carregando aquilo havia meses, talvez até mais tempo do que eu conseguia imaginar. E ninguém da família sabia. Ou, pelo menos, ninguém sabia da verdadeira dimensão do que estava acontecendo. Ele me contou que, durante muito tempo,
tentou manter a imagem de que estava tudo bem. Continuava aparecendo nos almoços de domingo, respondia às mensagens da família com um simples "está tudo tranquilo" e sorria quando alguém perguntava sobre seus planos. Mas aquele sorriso escondia alguma coisa. Eu não queria que eles pensassem que eu fracassei, confessou. Fracassou em quê? Ele demorou alguns segundos para responder. Em ser exatamente quem eles esperavam que eu fosse. Aquela frase me fez ficar em silêncio. Então ele explicou que havia passado anos tentando construir uma vida que parecia perfeita aos olhos dos outros. Um emprego estável, planos definidos, decisões consideradas responsáveis. Só que, pouco a pouco, percebeu que estava infeliz. O problema era que admitir isso significava enfrentar uma possibilidade que o assustava: decepcionar os próprios pais. Eles fizeram tantos sacrifícios por mim, disse ele. Como eu poderia simplesmente dizer que não quero mais seguir esse caminho? Eu compreendi aquele sentimento. Quantas pessoas não passam anos vivendo uma vida escolhida mais pelo medo de decepcionar os outros do que pelo desejo de serem felizes? Meu sobrinho continuou contando que, algumas semanas antes, havia tomado uma decisão silenciosa. Ele pretendia mudar completamente seus planos e começar uma nova fase. Mas ainda não tinha coragem de contar à família. Foi por isso que começou a se afastar. Foi por isso que passou noites sem dormir. Foi por isso que, naquela noite, apareceu na minha porta. Naquele instante, entendi que às vezes conhecemos uma pessoa durante anos sem conhecer a batalha que ela enfrenta em silêncio. Eu sempre havia enxergado meu sobrinho como aquele rapaz tranquilo que parecia saber exatamente o que queria da vida. Agora percebia que talvez aquela segurança fosse apenas uma máscara. Você sabe o que mais me assusta? Ele perguntou. O quê? Descobrir que talvez eu tenha passado anos tentando conquistar uma vida que nunca foi realmente minha. Não consegui responder imediatamente. Apenas apertei sua mão. Porque algumas verdades não precisam de conselhos imediatos. Precisam primeiro de alguém disposto a ouvir. E naquele momento eu soube que o segredo que ele carregava não era apenas sobre uma decisão. Era sobre identidade, medo e a coragem necessária para finalmente escolher o próprio caminho. Só que ainda havia uma parte daquela história que ele não tinha me contado. E quando finalmente revelou o que havia acontecido algumas semanas antes, eu entendi por que ele estava tão desesperado naquela noite. Foi então que meu sobrinho revelou a parte da história que ainda estava escondendo. Ele abaixou a cabeça e ficou alguns segundos em silêncio. Tia, tem outra coisa. Senti meu coração apertar. Pode falar. Ele respirou fundo. A decisão que eu tomei não envolve apenas a minha vida. Foi quando descobri que, durante todo aquele tempo, ele também estava tentando proteger alguém muito próximo da nossa família. Uma pessoa que passava por uma situação delicada e que havia pedido segredo. Meu sobrinho tinha assumido uma responsabilidade que não era originalmente dele. Ele estava tentando ajudar aquela pessoa sem expô-la, sem provocar conflitos e sem permitir que o restante da família descobrisse algo antes que ela estivesse preparada para contar. De repente, várias coisas começaram a fazer sentido. As ligações que ele interrompia quando alguém entrava na sala. As mensagens que apagava. As vezes em que recusava convites familiares. Até aquela chegada inesperada à minha casa. Eu havia interpretado tudo aquilo como sinais de que ele próprio estava escondendo alguma coisa errada. Mas a verdade era completamente diferente. Ele estava tentando proteger alguém. Por que você não me contou antes? Perguntei. Porque prometi que não contaria. Mesmo quando isso começou a destruir você? Ele ficou em silêncio. Aquela resposta foi suficiente. Naquele instante, percebi que ele havia confundido força com silêncio. Achava que precisava carregar tudo sozinho para cumprir uma promessa. E talvez fosse exatamente isso que o estivesse machucando. Você não precisa escolher entre proteger essa pessoa e destruir a si mesmo, falei. Ele levantou os olhos. Pela primeira vez, parecia perceber que talvez existisse outra saída.
Foi então que percebi que tudo o que eu havia interpretado de uma maneira tinha, na verdade, uma explicação completamente diferente. Nada era exatamente como parecia. O segredo não era uma vergonha. O silêncio não escondia uma traição. E aquela noite não tinha começado porque meu sobrinho queria fugir da família. Ele tinha chegado à minha porta porque, depois de meses tentando proteger alguém, finalmente percebeu que também precisava ser protegido. E foi naquele momento que compreendi que a verdadeira pergunta não era mais o que ele está escondendo. Era quem estava cuidando dele enquanto ele tentava cuidar de todo mundo. Depois de ouvir tudo, confesso que senti vontade de fazer várias perguntas. Eu queria entender por que ele havia escondido aquilo durante tanto tempo. Queria saber por que não tinha confiado em ninguém. E, principalmente, queria saber por que tinha permitido que aquela situação chegasse a um ponto em que ele já não conseguia dormir. Mas olhei para o rosto dele e percebi que talvez aquele não fosse o momento de exigir respostas. Ele já havia passado meses tentando explicar tudo para si mesmo. Naquele instante, precisava apenas de alguém que não o julgasse. Respirei fundo e segurei sua mão. Naquele momento, eu poderia ter feito uma pergunta que o machucaria para sempre. Preferi fazer outra: como eu posso ajudar você? Ele ficou imóvel. Depois, seus olhos começaram a se encher de lágrimas. Eu só queria que alguém dissesse que eu não sou uma pessoa ruim. Aquela frase me desmontou. Você não é uma pessoa ruim por estar cansado. Nem por não saber exatamente o que fazer. Você é humano. Ele abaixou a cabeça e chorou em silêncio. Eu não tentei interromper. Às vezes, o melhor que podemos oferecer a alguém não é uma solução perfeita. É simplesmente permanecer ali enquanto a pessoa encontra forças para continuar. Naquele dia, percebi que também havia cometido um erro. Eu tinha passado horas tentando descobrir o que estava acontecendo, enquanto deveria ter perguntado primeiro como ele estava. Quantas vezes fazemos isso com quem amamos? Enxergamos comportamentos estranhos, tiramos conclusões e criamos histórias inteiras em nossa cabeça sem nunca perguntar o que existe por trás delas. Meu sobrinho não precisava que eu resolvesse sua vida. Precisava saber que não estava sozinho. E, naquele momento, fiz uma promessa silenciosa. Eu não poderia escolher o caminho por ele. Mas poderia caminhar ao seu lado enquanto ele descobria qual caminho queria seguir. Naquela manhã, meu sobrinho finalmente decidiu contar tudo. Ele me explicou que, meses antes, uma pessoa muito próxima da nossa família havia passado por uma situação difícil e pedido que ele mantivesse tudo em segredo. Ele prometera ajudar. O problema é que, para cumprir aquela promessa, começou a assumir responsabilidades que estavam muito além do que conseguia suportar. Ele escondia ligações, evitava encontros e inventava desculpas porque não queria que ninguém descobrisse antes da hora. Mas havia uma razão ainda mais profunda. Ele havia tomado a decisão de abrir mão de uma oportunidade importante para si mesmo para permanecer por perto e ajudar aquela pessoa durante aquele período. Quando ouvi isso, fiquei sem palavras. Eu sempre havia imaginado que ele estava escondendo alguma coisa relacionada apenas à própria vida. Nunca imaginei que estivesse sacrificando os próprios planos para proteger alguém que amava. Por que você fez tudo isso? Perguntei. Ele respirou fundo. Porque, quando alguém que a gente ama precisa da gente, às vezes a gente esquece de perguntar se também está bem. Aquelas palavras ficaram comigo. Quando ele terminou de falar, fiquei alguns segundos sem conseguir responder. Eu havia passado dias tentando descobrir o que estava acontecendo, e a verdade era muito diferente do que minha imaginação havia criado. Não havia escândalo. Não havia traição. Havia apenas um jovem tentando cumprir uma promessa enquanto lutava contra o próprio medo. Aproximei-me dele e o abracei. Você não precisava carregar tudo sozinho. Ele fechou os olhos e respondeu baixinho: eu acho que precisava ouvir isso de alguém. Naquele momento, senti um enorme alívio. Finalmente compreendi que aquela noite em que ele apareceu na minha porta não havia revelado algo vergonhoso sobre meu sobrinho. Havia revelado algo muito mais humano, o quanto uma pessoa pode se sacrificar por alguém que ama e, ainda assim,
esquecer que também merece ser cuidada. Alguns meses se passaram desde aquela noite. A vida, aos poucos, voltou ao ritmo normal. Meu sobrinho continuou seguindo seus planos, mas dessa vez com uma diferença importante: ele já não tentava carregar tudo sozinho. Nossa família também começou a perceber algumas mudanças nele. Aos poucos, ele encontrou coragem para conversar com os pais sobre suas escolhas. Não foi uma conversa fácil. Houve lágrimas, silêncio e até alguns momentos de incompreensão. Mas, no fim, eles começaram a entender. E eu percebi que aquela noite havia mudado muito mais do que apenas o rumo da vida dele. Havia mudado a maneira como eu enxergava as pessoas. Eu nunca mais olhei para meu sobrinho da mesma maneira. Não porque tivesse descoberto algo errado sobre ele, mas porque finalmente descobri o quanto ele estava tentando ser forte. Durante anos, eu havia confundido tranquilidade com felicidade. Achava que aquela pessoa que sorria nas reuniões de família estava sempre bem. Só depois daquela noite entendi que um sorriso pode esconder preocupações que ninguém imagina. Também comecei a prestar mais atenção nas pequenas coisas. Quando alguém dizia, está tudo bem, eu não aceitava mais aquela resposta automaticamente. Perguntava, tem certeza? Às vezes, essa segunda pergunta era suficiente para abrir uma conversa que a pessoa precisava ter. Meu sobrinho também mudou. Ele começou a dormir melhor. Mesmo quando isso começou a destruir você. Ele ficou em silêncio. Aquela resposta foi suficiente. Naquele instante, percebi que ele havia confundido força com silêncio. Achava que precisava carregar tudo sozinho para cumprir uma promessa. E talvez fosse exatamente isso que o estivesse machucando. Você não precisa escolher entre proteger essa pessoa e destruir a si mesmo, falei. Ele levantou os olhos. Pela primeira vez, parecia perceber que talvez existisse outra saída. Foi então que percebi que tudo o que eu havia interpretado de uma maneira tinha, na verdade, uma explicação completamente diferente. Nada era exatamente como parecia. O segredo não era uma vergonha. O silêncio não escondia uma traição. E aquela noite não tinha começado porque meu sobrinho queria fugir da família. Ele tinha chegado à minha porta porque, depois de meses tentando proteger alguém, finalmente percebeu que também precisava ser protegido. E foi naquele momento que compreendi que a verdadeira pergunta não era mais o que ele está escondendo. Era, quem estava cuidando dele enquanto ele tentava cuidar de todo mundo? Depois de ouvir tudo, confesso que senti vontade de fazer várias perguntas. Eu queria entender por que ele havia escondido aquilo durante tanto tempo. Queria saber por que não tinha confiado em ninguém. E, principalmente, queria saber por que tinha permitido que aquela situação chegasse a um ponto em que ele já não conseguia dormir. Mas olhei para o rosto dele e percebi que talvez aquele não fosse o momento de exigir respostas. Ele já havia passado meses tentando explicar tudo para si mesmo. Naquele instante, precisava apenas de alguém que não o julgasse. Respirei fundo e segurei sua mão. Naquele momento, eu poderia ter feito uma pergunta que o machucaria para sempre. Preferi fazer outra: como eu posso ajudar você? Ele ficou imóvel. Depois, seus olhos começaram a se encher de lágrimas. Eu só queria que alguém dissesse que eu não sou uma pessoa ruim. Aquela frase me desmontou. Você não é uma pessoa ruim por estar cansado. Nem por não saber exatamente o que fazer. Você é humano. Ele abaixou a cabeça e chorou em silêncio. Eu não tentei interromper. Às vezes, o melhor que podemos oferecer a alguém não é uma solução perfeita. É simplesmente permanecer ali enquanto a pessoa encontra forças para continuar. Naquele dia, percebi que também havia cometido um erro. Eu tinha passado horas tentando descobrir o que estava acontecendo, enquanto deveria ter perguntado primeiro como ele estava. Quantas vezes fazemos isso com quem amamos? Enxergamos comportamentos estranhos, tiramos conclusões e criamos histórias inteiras em nossa cabeça sem nunca perguntar o que existe por trás delas. Meu sobrinho não precisava que eu resolvesse sua vida. Precisava saber que não estava sozinho. E, naquele momento, fiz uma promessa silenciosa.
Eu não poderia escolher o caminho por ele. Mas poderia caminhar ao seu lado enquanto ele descobria qual caminho queria seguir. Naquela manhã, meu sobrinho finalmente decidiu contar tudo. Ele me explicou que, meses antes, uma pessoa muito próxima da nossa família havia passado por uma situação difícil e pedido que ele mantivesse tudo em segredo. Ele prometera ajudar. O problema é que, para cumprir aquela promessa, começou a assumir responsabilidades que estavam muito além do que conseguia suportar. Ele escondia ligações, evitava encontros e inventava desculpas porque não queria que ninguém descobrisse antes da hora. Mas havia uma razão ainda mais profunda. Ele havia tomado a decisão de abrir mão de uma oportunidade importante para si mesmo para permanecer por perto e ajudar aquela pessoa durante aquele período. Quando ouvi isso, fiquei sem palavras. Eu sempre havia imaginado que ele estava escondendo alguma coisa relacionada apenas à própria vida. Nunca imaginei que estivesse sacrificando os próprios planos para proteger alguém que amava. Por que você fez tudo isso? Perguntei. Ele respirou fundo. Porque, quando alguém que a gente ama precisa da gente, às vezes a gente esquece de perguntar se também está bem. Aquelas palavras ficaram comigo. Quando ele terminou de falar, fiquei alguns segundos sem conseguir responder. Eu havia passado dias tentando descobrir o que estava acontecendo, e a verdade era muito diferente do que minha imaginação havia criado. Não havia escândalo. Não havia traição. Havia apenas um jovem tentando cumprir uma promessa enquanto lutava contra o próprio medo. Aproximei-me dele e o abracei. Você não precisava carregar tudo sozinho. Ele fechou os olhos e respondeu baixinho, eu acho que precisava ouvir isso de alguém. Naquele momento, senti um enorme alívio. Finalmente compreendi que aquela noite em que ele apareceu na minha porta não havia revelado algo vergonhoso sobre meu sobrinho. Havia revelado algo muito mais humano, o quanto uma pessoa pode se sacrificar por alguém que ama e, ainda assim, esquecer que também merece ser cuidada. Alguns meses se passaram desde aquela noite. A vida, aos poucos, voltou ao ritmo normal. Meu sobrinho continuou seguindo seus planos, mas dessa vez com uma diferença importante: ele já não tentava carregar tudo sozinho. Nossa família também começou a perceber algumas mudanças nele. Aos poucos, ele encontrou coragem para conversar com os pais sobre suas escolhas. Não foi uma conversa fácil. Houve lágrimas, silêncio e até alguns momentos de incompreensão. Mas, no fim, eles começaram a entender. E eu percebi que aquela noite havia mudado muito mais do que apenas o rumo da vida dele. Havia mudado a maneira como eu enxergava as pessoas. Eu nunca mais olhei para meu sobrinho da mesma maneira. Não porque tivesse descoberto algo errado sobre ele, mas porque finalmente descobri o quanto ele estava tentando ser forte. Durante anos, eu havia confundido tranquilidade com felicidade. Achava que aquela pessoa que sorria nas reuniões de família estava sempre bem. Só depois daquela noite entendi que um sorriso pode esconder preocupações que ninguém imagina. Também comecei a prestar mais atenção nas pequenas coisas. Quando alguém dizia, está tudo bem, eu não aceitava mais aquela resposta automaticamente. Perguntava, tem certeza? Às vezes, essa segunda pergunta era suficiente para abrir uma conversa que a pessoa precisava ter. Meu sobrinho também mudou. Ele começou a dormir melhor.